Olá, eu sou a professora Sheila, professora de sala de recursos, especializada em educação especial, consultora em educação escolar inclusiva e estou aqui para falar para vocês sobre adaptações curriculares em tempo de pandemia para alunos surdos. Como fazer? Se já é tão difícil fazer adaptação curricular para o aluno surdo em sala de aula, onde ele consegue trocar com seus pares, onde ele tem a ajuda da intérprete de Libras, onde o professor pode dar uma atenção melhor para ele ali, sentar do lado, ajudar, colocar materiais concretos para ele realizar as atividades e através dessa plataforma que muitas escolas estão utilizando, as atividades não chegam adaptadas. E o professor em casa não tem o apoio da intérprete de Libras, não tem o apoio dos outros alunos. Como fazer então? Então, vou dar algumas dicas para vocês de como adaptar sua atividade para esse aluno que tem o direito de aprender, de seguir com a sua turma, porque ele sabe que a turma dele está lá na plataforma, ele entra muitas vezes na plataforma e não consegue entender o que está se passando, porque quando tem vídeos dos professores dando as aulas, não tem um intérprete de Libras, e quando tem um material escrito, às vezes os textos são muito grandes, às vezes o aluno não é alfabetizado em português. E como fazer então? Vamos lá para essas dicas? A primeira dica é pensar na sua matéria. O professor vai pensar dentro da sua matéria o que é importante para esse aluno aprender nesse momento, o que é mais importante. Vamos retirar da nossa matéria muitos números. No ano de 1500, vamos evitar esse tipo de atividade com números, cobranças de números, textos muito grandes, e vamos colocar uma atividade mais simplificada, onde vai ter um pequeno texto, abaixo desse texto bastante figuras representando aquilo ali, mais um pedacinho do texto, muitas figuras, porque o surdo ele é muito visual. Então, se eu vou falar da Revolução Francesa, o que foi mais importante na Revolução Francesa? O que aconteceu? Se eu vou falar da Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, o que foi tão importante nessa revolução? Na segunda Revolução e na terceira Revolução? Sem citar muitas datas, porque ele não precisa saber quando aconteceu, ele precisa saber o que aconteceu e o que mudou no mundo depois dessa revolução. E sempre com muitas figuras. Se eu estou falando de uma empresa, se eu estou falando de dinheiro, se eu estou falando de cultura, sempre muitas figuras. Primeiro, porque quem está em casa e de repente vai dar o apoio para esse nosso aluno, não entende da matéria. Então eu tenho que pôr um resuminho ali para que a mãe ou aquele responsável que fica com as crianças leia e saiba o que a gente está querendo falar. E a figura, para que o aluno entenda sobre o que nós estamos falando. E depois desse texto, dessas figuras, as perguntas. E as perguntas elas têm que ser diretas, elas podem ser através de figuras, para ele relacionar, para ele pintar, ou para ele dar um joinha. E aí, se nós estamos falando, por exemplo, de postura corporal, né? As posturas, como você deve ficar para melhorar a sua postura, para evitar problemas na coluna. E aí você põe lá uma pessoa toda curvada, mexendo no celular, e uma pessoa ereta, para ele colocar a mãozinha para cima, na figura certa, a mãozinha para baixo, na figura errada. Ele tem que entender o conteúdo, o básico daquilo que você está querendo passar, para que ele não fique perdido.
Não adianta textos enormes, não adianta figuras que não dão entendimento para aquilo ali, porque ele, nesse momento, está sem o apoio. Está sem o apoio da intérprete, sem o apoio do professor, sem o apoio do seu colega. Vamos pensar no nosso aluno surdo como se ele fosse um turista indo para algum lugar. Se eu vou falar da China, o que é importante ele saber da China? Colocar pontos, pontuar o que a gente quer falar. E vai ser muito mais fácil para ele entender. E quando a gente retornar às nossas atividades na escola, com a intérprete ali de Libras, a gente volta com essa atividade que já foi mandada para casa e aí a gente explica um conteúdo maior. Mas nesse momento, vamos pensar. Se eu não estou escutando nada que o professor está falando lá no vídeo, como eu saberia qual é a matéria? Se eu não sou alfabetizado em português, como eu iria ler aquele texto que está na plataforma? A educação inclusiva, ela se faz com elos, e esses elos são muito importantes. Então, para a gente chegar no nosso aluno e fazer com que ele aprenda, para que a gente possa dar a ele esse direito do aprendizado de forma eficaz, a gente precisa fazer algumas conexões, alguns elos. De repente, entrar em contato com a coordenadora pedagógica da escola e essa coordenadora pedagógica entrar em contato com a família. Quais recursos esse aluno tem em casa? Como a gente pode ajudá-lo nesse momento? É melhor a atividade impressa? É legal postar para eles videozinhos no YouTube, do YouTube que tem esses temas relacionados à matéria? Já em Libras, tem muita coisa boa em Libras no YouTube. E essa conversa ela tem que ser feita, essa corrente do bem em prol dos nossos alunos surdos que estão em quarentena, que estão em casa e estão precisando estudar. Um abraço e fiquem com Deus.